Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos ao canal do Sesc 24 de Maio. Eu sou João Pinheiro, ilustrador e autor de histórias em quadrinhos, e hoje estou aqui como parte da ação realizada pelo Sesc chamada Dicas de Leitura da Biblioteca, num recorte, que a gente chama de Literatura e Histórias em Quadrinhos. Estou aqui para indicar dois livros de quadrinhos que são adaptações de um grande escritor, o mestre Lima Barreto, que são Triste Fim de Policarpo Quaresma e Clara dos Anjos. As duas obras, eu considero que as duas obras são boas adaptações porque se constroem com base na revisitação do texto, do enredo, do estilo do autor e da atmosfera por ele criada, num diálogo criativo com a obra original, porém privilegiando os recursos característicos das histórias em quadrinhos. Porque é importante dizer, a linguagem das histórias em quadrinhos é uma linguagem autônoma, independente. Então, vira e mexe surge a questão se histórias em quadrinhos seriam ou não literatura, A meu ver, é uma questão errada, colocada de forma errada, porque, na verdade, as histórias em quadrinhos são uma linguagem própria, diferente. Ela une o verbo visual, ela tem recursos parecidos, porque utiliza o texto também, mas ela é uma outra coisa. Quando o autor se coloca na missão de adaptar uma obra literária para os quadrinhos, é muito importante que ele respeite a linguagem dos quadrinhos, que ele visite aquela obra original, mas que consiga transpor para uma outra linguagem. Então, por exemplo, muitas vezes um texto ele vai ser subtraído e vai ser substituído por uma imagem. O autor vai recortar partes do texto que ele acha que pode ser narrado de outra forma, resultando numa nova obra. É importante isso, que os leitores entendam que uma história em quadrinho baseada numa obra literária, ela vai ser uma outra obra. Ela não substitui o original e nem quer ser um suporte do original. Ela é uma outra obra independente. Dito isso, vou falar um pouco aqui do Triste Fim de Policarpo Quaresma, realizado pelo César Lobo e pelo Luiz Antônio Aguiar. O Luiz Antônio Aguiar fez a adaptação e o roteiro. Ele é escritor, roteirista, já trabalhou com quadrinhos desde os anos 70 fazendo roteiro. E o César Lobo é um ilustrador experimentado, também um quadrinista da antiga, que já fez muitas obras, inclusive para o exterior, Juiz Dredd, etc. E fez um trabalho muito interessante nessa obra aqui. Só para finalizar aquela parte sobre adaptação, acho legal ler um trecho aqui em que o próprio Aguiar fala sobre isso, sobre o que eles fizeram nesse trabalho. É preciso pensar a história como HQ e não como reprodução ilustrada do original. Nossa proposta é fazer boa HQ e isso implica a recriação da história, que depende de uma leitura pessoal, sempre subjetiva. Inclusive, assim, um paralelo um pouco da imagem do Policarpo com o Don Quixote, que vocês podem ver logo na capa aqui, Mas tem um outro trecho que eles se basearam, foi uma ideia do Aguiar e o César Lobo fez, essa imagem, substituindo o Don Quixote do Doré, do Gustave Doré, uma gravura que mostra o Quixote tendo aqueles sonhos e devaneios sobre o seu universo, mas substituindo pelo universo brasileiro do Policarpo, Então aqui, ó. Tem ali os elementos nacionais que Policarpo tanto fazia questão de descolonizar, fazer uma coisa mais brasileira, assim. Muito interessante e é o livro mais conhecido do Lima Barreto. E o segundo é o Clara dos Anjos, que é a última obra escrita pelo Lima Barreto, que ele não viu publicada, porque ela só foi publicada póstumamente. E ela tem 3 versões, assim, na verdade. Ela começa com uma versão de 1904, inacabada. Depois o Lima transforma num conto, e aí é publicado num volume Histórias e Sonhos, e por fim ele faz esse romance, desenvolvendo um pouco mais
a história, mas ele não vê publicado, ele morre e ela fica inconclusa, na verdade. Mesmo assim, é uma obra que tem uma força muito grande, porque o Lima sempre foi muito combativo e ele coloca essas questões, as questões raciais, de classe, né, as hierarquias sociais, a periferia, né, que é o subúrbio da época do Rio de Janeiro. Então a história se passa no subúrbio e ele mostra como a Clara dos Anjos, uma mulatinha, como ele escreve aqui, se vê envolvida com um conquistador, que é o Cassie Jones, que também é um pouco mais abastado, e ele seduz as meninas, enfim, e acaba tendo, obviamente, um destino trágico quando ela se encontra com ele, apesar do padrinho e do pai dela, né, tentarem impedir que esse relacionamento aconteça, ele acaba acontecendo. Enfim, é uma história incrível, assim, que fala muito sobre o Brasil até hoje, assim, né? Então, as relações ali, toda a relação que o Lima coloca da política, das questões raciais, da questão da pobreza, estão nesse texto, e que foi adaptado pelo Lelis e pelo Vander Antunes. O Vander Antunes, que faz a parte do roteiro e adaptação, ele também é quadrinista, então os dois são quadrinistas, assim, né? O Vander também desenha, e aí o roteiro ele escrevia o roteiro, mas ao mesmo tempo mandava esboços pro Lelis, e o Lelis é um mestre, assim, na aquarela, é um ilustrador incrível que domina a narrativa dos quadrinhos. Algumas coisas só para vocês terem uma ideia. É um ilustrador de mão cheia, assim, e consegue realmente, através da pesquisa histórica, da pesquisa, né, de fotografias da época e tudo, transpor esse Rio de Janeiro do século passado para as páginas da HQ. É uma história incrível e a adaptação ficou muito bonita. Olha, só para vocês terem uma ideia, alguns estudos aqui do cenário, né, que o Lelis fez. Uma coisa interessante que ele comenta é que não existe muito registro de como era o subúrbio do Rio de Janeiro, né, onde a história se passa. Então ele optou por manter uma arquitetura colonial, já que esses registros não existem, assim. Essa é a minha indicação de hoje. Esta é uma ação realizada pelo SESC, né, chamada Dicas de Leitura da Biblioteca, sobre o tema Literatura e Histórias em Quadrinhos. Até a próxima, um abraço.